Oi, gente! Então vamos lá para mais um exercício. Um gás ideal a 30 graus Celsius e 100 kPa passa por um processo cíclico em um sistema fechado. Suponha que, no processo reversível, o gás é comprimido adiabaticamente até 4,935 atm em uma primeira etapa. Em seguida, é resfriado a pressão constante até 30 graus Celsius e, finalmente, retornando isotermicamente até seu estado original. Considerando CP 7,5 de R e CV 5,5 de R, calcule o calor, trabalho, variação de energia interna e variação de entalpia para cada etapa do processo. Gente, tudo bem? Então, nesse exercício a gente tem um processo cíclico acontecendo. Então, a primeira coisa, vamos dar uma olhada nos dados do enunciado. A gente tem aí uma temperatura 1 de 30 graus Celsius, uma pressão 1 de 100 kPa, pressão 2 de 4,935 atm, uma temperatura 3 de 30 graus Celsius e o exercício também dá pra gente o CP e o CV. O CP 7,5 de R e o CV 5,5 de R. E aí a gente quer descobrir em cada etapa qual que é o calor, o trabalho, variação de energia interna e variação de entalpia, tá? Para fazer esse exercício, para ficar mais fácil, né, de organizar as ideias, fiz uma tabela onde a gente coloca aí primeira, segunda e terceira etapa e a gente coloca a temperatura e a pressão em cada uma dessas etapas. Lembrando que eu transformei todas as temperaturas para Kelvin e todas as pressões para kPa para ficar mais fácil da gente trabalhar. E aí, justamente o que esse exercício quer? Que a gente acha que tudo isso da primeira até a segunda etapa, então eu coloquei aqui, da segunda até a terceira etapa, coloquei aqui também, e da terceira etapa até voltar para a primeira etapa, ou seja, fazendo exatamente um ciclo. Então, para preencher essa tabela aí, ó, primeira temperatura, 303,15 Kelvin, que é esse 30 graus Celsius aqui, pressão 100 kPa, tá aqui, a temperatura 2 a gente não tem, a pressão 2, esse 4,9 atm transformado tá aqui, fica 500 kPa. O exercício diz pra gente que entre a etapa 2 e 3 a pressão é constante, então aqui continuamos com a mesma pressão. E aí a temperatura 3, os mesmos 30 graus Celsius, que fica 303,15 Kelvin. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preencher essa tabela por inteiro, ou seja, descobrir essa temperatura 2 aí que tá faltando pra gente. Para descobrir ela, a gente vai utilizar dessa fórmula aqui, que T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1, e isso daqui elevado a gama menos 1 dividido por gama. Esse gama nada mais é do que CP dividido por CV. A gente tem CP e a gente tem CV. Então, colocando os dados aqui dos dois e dividindo, a gente tem um valor aí de 1,4, vai ser o nosso gama. Substituindo ele aqui na nossa equação e substituindo também os outros dados que a gente já tem, que a gente retira aqui da nossa tabelinha, resolvendo as continhas, a gente chega aí que a nossa temperatura 2 é de 480,13 Kelvin. A gente tem a nossa tabela completinha, então vocês podem ver, eu até coloquei aqui o 480,13 na temperatura. A gente pode começar a resolver, então, o que de fato importa pra gente. Então, vou começar aqui da etapa 1 para 2. Nessa etapa, a gente tem um dado muito importante. Ele diz que esse processo ele acontece adiabaticamente, o que significa que não há troca de calor, ou seja, o Q igual a zero, tá? Então, é importante lembrar disso e saber disso. Sendo assim, a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui para descobrir a variação de energia interna, que ela é igual ao CV vezes o ΔT. A gente tem o CV, o próprio exercício dá pra gente, a gente tem as duas temperaturas, então é só jogar ali na equaçãozinha, veja que os kelvins se cortam e a gente tem aí uma variação de energia interna de 3,678 kJ por mol. Então a gente já descobriu a variação de energia interna e calor igual a zero, tá? Duas coisinhas já foram, vai faltar aí pra gente então trabalho e a variação de entalpia. Aí se a gente lembrar que a variação de energia interna também pode ser escrita como calor menos trabalho, e a gente sabe que o calor é igual a zero, a gente corta ele e aí a gente tem aí que a variação de energia interna vai ser igual a menos o trabalho. A gente tem o valor dela, então o trabalho ficou igual a menos 3,678 kJ por mol. E aí, por fim, resta a gente descobrir a variação de entalpia,
que vai ser o CP vezes o ΔT. A gente tem o CP aqui, 7,5 de R, temos as duas temperaturas, substituindo os valores na equação. Lembrar, ó, que o Kelvin aqui corta com Kelvin, vai ficar o ΔH aí de 5,15 kJ por mol. Bom, agora vamos partir aí para a etapa 2 para 3. Nessa etapa, a gente tem uma pressão constante. Sempre que a gente tem uma pressão constante, a gente sabe que a variação de entalpia vai ser igual ao calor. Ou seja, coloquei aqui, então se a gente descobrir um dos dois, de quebra a gente já mata o outro, tá? Então vamos lá descobrir a variação da entalpia. A gente sabe que ela é CP vezes ΔT e a gente tem os dois. Então eu coloquei aqui o CP, 7,5 de R, coloquei as duas temperaturas, ficar atento ao sinal, fica aí negativo, tá? Porque é a final menos a inicial. Os kelvins, eles cortam aqui e a gente fica então com uma variação de entalpia de menos 5,5 kJ por mol, que é o mesmo valor da quantidade aqui de calor. Falta aí pra gente descobrir a variação de energia interna e o trabalho da etapa 2 para 3. Vamos lá, a gente sabe que variação de energia interna é o CV sobre ΔT, como a gente já fez na etapa anterior, e aí a gente descobre aí um valor de menos 3,678 kJ por mol. E aí vem uma coisinha que a gente tem que lembrar dessa equaçãozinha aqui. A gente já tem a variação de energia interna e a gente já tem o calor. Então a gente consegue descobrir o valor do trabalho. Substituindo os números na equação, cuidado com os sinais aqui nessa continha, a gente tem aí que o trabalho é de menos 1,472 kJ por mol. Então, acabamos também todos os dados da etapa 2 para 3. E aí agora, finalmente estamos na etapa aí 3 para 1. Nessa etapa, a gente tem aí uma temperatura constante, então vocês podem ver, ó, da 3 e a 1, a mesma temperatura. Ou seja, se eu tenho a mesma temperatura, a variação de temperatura entre as etapas é igual a zero. Sendo assim, essas duas equaçõezinhas aqui que dependem da variação da temperatura, elas zeram. Então, a nossa variação de energia interna é igual a zero e a nossa variação de entalpia também é igual a zero. Daí, se a gente lembrar que variação de energia interna também pode ser escrita como calor menos trabalho e ela zerou, a gente tem que o calor vai ser exatamente igual ao trabalho. Sendo assim, a gente só tem que descobrir um dos dois. A gente vai descobrir aqui o trabalho. Trabalho pode ser escrito também como nRT, ln de pressão 2 sobre pressão 1. A gente tem o R, então aqui, ó, 8,314 Joule por mol Kelvin. Temos a temperatura, 303,15 Kelvin, e temos as duas pressões. Se a gente resolver aí essa equaçãozinha, a gente tem um trabalho de 4,06 kJ por mol. Então, veja que a gente não usou o N aqui nessa equação, por isso o resultado fica por mol. E o calor vai ser o mesmo valor aqui do trabalho. E aí, com isso, a gente termina o nosso exercício. Ele foi um pouquinho comprido, um pouquinho mais chatinho de resolver, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigada!